Então vamos lá? Bom, hoje a maior parte das pessoas elas se sentem de fato perdidas e elas têm uma falta de perspectiva com relação ao futuro, né? Por mais que elas se esforcem para chegar em algum lugar, elas sentem que não estão chegando a lugar nenhum, elas sentem que não têm ali tido um grande resultado cara, foi impressionante perceber que essa foi uma das perguntas que eu mais recebi aqui no canal. Estou aproveitando que eu vou sair de férias e juntei todas as perguntas que eu recebi muitas vezes e que eu não respondi, porque é impossível responder os comentários de todos vocês. Inclusive, eu peço muita desculpa mesmo, não dá, eu sou só um, né? Não deixo ninguém responder aqui, nem no Instagram, então sou eu mesmo que respondo. Para quando você for respondido, você ter certeza que eu respondi. Essa pergunta me chocou. Como sair da falta de perspectiva de futuro? Eu recebi ela de diferentes formas. Eu não sei o que eu faço na minha vida, eu não sei se estou no caminho certo, eu não sei o que fazer, como que eu posso começar, e N perguntas que, na verdade, condensam, né, nesse título aqui. É sobre isso que a gente vai falar hoje, um assunto um pouco mais sério do que eu costumo tratar aqui, numa dinâmica diferente, vou tentar levar na brincadeira, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas antes de mais nada, né, quem é Sardinha Raiz, você já deixou o like antes do vídeo começar, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é Sardinha Raiz ainda, cara, esse tema é profundo, não precisa deixar o seu like, só na hora que você vê que isso te agregou de alguma forma. Então, aqui a gente trata muito sobre o lado financeiro, né? Só que o lado financeiro ali, ele é uma consequência do bem-estar físico, né? Pelo menos o corpo funcional, acordar, dormir bem, essas coisas ali, e dessa perspectiva de futuro. Não tem como alguém investir sem acreditar que vai chegar naquele lugar. Se você não acredita que vai estar vivo aos 50, não faz sentido você estar investindo aos 20. Então, essa é o resultado da coisa. E aí me chocou muito essa falta de perspectiva de futuro, mas aí, cara, eu fiz uma busca, eu vou ensinar até vocês a usarem essa ferramenta aqui, e essa busca me deixou até um pouco mais chocado. Então, uma das empresas, sei lá, mais populares da Bolsa de Valores, talvez seja a Itaúsa, né? A gente tem aqui ITSA4 ali. A gente tem quase o mesmo tanto, né, de buscas por ITSA4 quanto pela busca o que fazer da vida, que é impressionante. As pessoas simplesmente hoje estão buscando no Google uma resposta para o que fazer da vida delas. E essa foi só um dos termos, esse aqui é o Google Trends, que mostra algumas pesquisas. Eu ia fazer mais algumas buscas dessa daqui, mas eu pensei que às vezes pode servir até de inspiração, né, para quem está perdido ali, ficar buscando esses temas. Os resultados foram péssimos dessas buscas, não gostei, então eu não vou divulgar os outros termos que mostram ali que a gente tem uma sociedade perdida, né, uma sociedade que realmente está precisando de um destino, a sociedade está precisando de um caminho para se guiar, e é por isso que a gente vê o crescimento tão grande, né, de gurus ali que se colocam como um oráculo. Longe de mim me colocar nessa função, não é isso que eu vou fazer aqui, mas eu vou tentar ajudar vocês a entender um pouco mais sobre isso. Quando a gente fala de buscar um propósito e você vê, né, um grande criador de conteúdo, um monte de gente falando que você precisa encontrar um propósito e tal, esse é um pensamento perigoso, porque se você não tem esse propósito, então você se sente inferior aos outros. A grande verdade é que enquanto a gente tem uma situação de necessidade, e aí eu vou te falar por ter passado por momentos assim, que talvez seja o seu, e necessidade de tudo, aquele momento que você está pobre, que você não tem condições de comprar aquilo que você quer, às vezes você não tem condição de comer a comida que você gostaria, às vezes você está precisando de ajudar sua mãe, ela precisa de um remédio, alguma coisa. Quando você está vivendo nesse universo desse jeito, você não precisa de um propósito. Como assim, Raul? Não precisa. O que você precisa é de um foco para sair de uma situação desesperada. Então, o que você precisa mirar primeiro são atacar esses problemas maiores, né? Então, você vai mirar ali primeiro as suas necessidades básicas. Isso aí é a chamada pirâmide de Maslow, tá? Vai te ajudar a se compreender e ela vai te ajudar a entender ali o porquê que você não pode cair nesse caminho ali que as pessoas estão tentando colocar na sua cabeça, que você precisa de sei lá o quê, de propósito e tal. Então, a gente tem aqui uma pirâmide das necessidades humanas, tá? É isso que representa a pirâmide de Maslow. Olha só que interessante. Então, a gente começa dentro das necessidades fisiológicas. Então, você precisa respirar, você precisa comer, você precisa beber água, você precisa transar, você precisa dormir bem, você precisa aqui de fazer a homeostase, manter seu organismo em equilíbrio, e você precisa de excretar as coisas, né? Você precisa urinar, essa coisa toda aí que você entendeu. Tudo isso aqui faz parte da fisiologia. Sem isso, o ser humano não consegue pensar em mais nada.
Depois disso, a gente vem para o segundo nível. Então, aquele segundo nível das necessidades humanas, onde a gente está falando de segurança do corpo, de um emprego ali, ou seja, de uma fonte de renda de alguma maneira, de recursos da moralidade, da família, da saúde e da propriedade. Então, nesse segundo nível aqui, é onde a maioria das pessoas se embananam aqui. Se você tiver com ausência de algum desses aqui, não adianta você tentar perseguir os de cima. Qualquer um desses. Imagina uma pessoa com dor de barriga, se ela consegue estar pensando em moralidade, em segurança, em emprego, alguma coisa. Você está com dor de barriga. Você precisa ir no banheiro. Se você está com sono, você está 2 dias sem dormir, você consegue pensar em trabalhar, em qualquer outra coisa? Não, você precisa dormir. Você precisa respirar. Então, você está sem respirar, você consegue pensar em outra coisa? Não, porque essas são as necessidades básicas do ser humano. Então, não adianta você querer progredir para amizade, família, intimidade sexual, ou seja, desenvolver um relacionamento, se você ainda não tem uma fonte, né, de renda ali que te abaste para isso, se você não tem recursos básicos ali que você precisa para viver, se você não tem ali o mínimo, né, de estrutura familiar, então você não vai conseguir evoluir para esse terceiro nível. Então, se você está aqui ainda, não adianta você ficar pesquisando sobre, se sentindo mal, porque você não tem um propósito maior, porque você não quer salvar a humanidade. Eu tenho um propósito, eu quero ajudar as pessoas a investir, eu quero transformar mais 50% dos brasileiros em investidores, mas por quê? Porque eu estou com as outras necessidades atendidas. Olha só, depois que você passa dessa fase, aí sim, aí vem aquela coisa ainda, olha, a amizade, a família, a intimidade sexual, um parceiro sexual permanente deixa a pessoa mais confortável. É fisiológico, não estou falando que você não pode transar quem você quiser, você pode transar com 90 pessoas, não tem problema. Mas a gente sabe hoje, cientificamente, que é sabido, tá? Que a intimidade sexual com a pessoa mesma, aquela pessoa que você tem um costume de ter relações sempre ali, essa pessoa vai te propiciar um conforto maior. É por isso que mesmo uma pessoa que vive na gandá e tal, ela mantém ali uma pessoa, né, que ela fala, meu PA, minha BA, o caralho, palavras de jovem. Então, você vem ali, mantém, e aí, quem entendeu, entendeu. E aí você precisa também da sua família, das amizades verdadeiras, e aí beleza. Agora, passou daqui, aí a gente começa a ter algumas outras coisas, né? Então a gente começa a ter estima, né? Vai cuidar da sua própria autoestima, da sua visão, você vai ter confiança, você vai querer uma conquista, dominar as coisas, ter um propósito, respeito aos outros, né? Você quer o respeito das outras pessoas e respeitar os outros também. Essa é uma fase importante para mim aqui. Quando eu crio conteúdo aqui, eu tenho respeito de vocês me abraçam na rua e tal, mas por que eu persigo isso aqui? Porque eu tô com todas as outras necessidades muito bem atendidas e aí eu tô agora buscando essa outra coisa, né? Eu tô querendo conquistar, eu tô querendo buscar a estima por mim mesmo, né? Me sentir vaidoso de olhar para mim e falar, olha só quantas coisas eu faço, então aqui é o ponto. E aí, por último, a última coisa só é onde a gente chega na realização pessoal. E isso aqui é onde você vai encontrar o propósito, é onde você vai encontrar todas essas coisas que os gurus estão te dizendo. Então, é isso. A moralidade, a criatividade, a espontaneidade, a solução de problemas, a ausência de preconceito, você parar de se importar com a vida dos outros e tal, e a aceitação dos fatos, ela vai cair aqui, ó, depois que tudo isso aqui estiver bem solucionado, aí sim a gente vai se preocupar com essa área roxinha. Então, isso aqui é o que vai te dar uma perspectiva de futuro. Começar a atacar os problemas que você possui hoje. Tem alguma coisa nessa pirâmide que está faltando para você? Começa a atacar isso. Não fica procurando propósito ou enriquecer, sei lá. Cara, primeiro o básico. Dormir bem, comer bem, aquela coisa. Quando você tiver esse básico aqui atendido, com isso aqui você vai conseguir lutar pelas outras coisas muito mais fácil. Não adianta procurar um grande amor antes de ter se preocupado com o recurso básico, né? Com pagar suas contas do dia, com os boletos pagos, com a sua saúde. Então, não adianta você procurar um grande amor nessas condições e a mesma coisa vai servir daqui até para o topo. Se você tentar pular essas etapas aqui, você vai ficar com essa falta de perspectiva, com essa falta de horizonte para o futuro, porque o ser humano não vive bem quando essa pirâmide não está bem atendida. Pelo menos os 3 níveis básicos ali. Se você tiver com eles atendidos, você tende a ser um ser humano mais feliz. Então, se você quer buscar qualquer perspectiva de futuro, se você quer se planejar e tal, verifica se está atendido isso aqui. Então, não cai nesse continho, essa conversinha fiada que passa na sua orelha, que você vai dominar tudo quando você tiver um propósito, ou quando você estiver lutando por algo espetacular, fantástico. Você não vai conseguir fazer isso se você não tiver as suas necessidades básicas, as básicas mesmo atendidas. Então, foca primeiro em resolver isso, foca primeiro em ganhar dinheiro para você atender essas coisas básicas aqui. Vou vender uma água ali, vou fazer alguma coisa, faz qualquer coisa, mas tem que estar dentro dessa solução aqui. Aí você pode ir para as outras coisas. Então, é uma coisa que eu quis trazer para vocês aqui. Para mim uma das coisas mais importantes que eu entendi, quando você se entende como um animal primeiro aqui, depois você entende o transcendente, procurar essas outras coisas, depois que você passa disso aqui, acho que acaba
facilitando a vida. E não é uma ofensa se chamar de animal, eu estou falando porque tem pontos aqui, essa primeira fisiologia, ela é comum a todos os bichos, inclusive ao ser humano também, tá bom? Então, fica aqui esse vídeo, eu nem vou fazer chamada para mais nada aqui, eu só queria trazer isso aqui para você. Bom, tem alguns episódios lá no podcast que podem te ajudar a entender um pouco mais sobre isso aqui. Acho que, vou recomendar para você. Charles Vicks, Investidor Sardinha Podcast, Charles Vicks, que é o episódio que eu fiz com o Economista Sincero. Eu fiz também com Daniel Staff, tá? Um podcast também que diz muito sobre isso, onde a gente conversa muito sobre a vida, vai te ajudar. Fiz também um com o Dr. Jorge, se você for mais religioso, esse pode ser o encaixe mais perfeito na sua vida. Então assista esses 3 ali, se você estiver perdido, acho que eles dão uma boa perspectiva do que é o futuro, do que esperar do futuro, muito além do lado financeiro. A gente vem para esse lado depois, mas isso aqui é primordial e importante. Queria trazer essa luz aqui para vocês, eu sei que é um tipo de vídeo que vocês não gostam às vezes, né? Mas eu tentei não ser coach nem nada, falei da realidade, é isso, tá bom? Beijão para vocês, até o próximo vídeo.